profissional, e essa entidade é quem contrata o jovem em nome da empresa, com a cota da empresa. Então, quem faz isso? As empresas de economia mista, hoje Banco do Brasil faz, Caixa, Petrobras, os Correios faziam, mas estão voltando para o modelo que já é permitido desde 2005, a contratação direta. Então, no caso, os Correios assinam a carteira do jovem e estão matriculando ele, no caso do Senai, né, para fazer o curso. Mas, até então, faziam dessa forma indireta. A maioria das empresas públicas faz assim, dessa forma. Embora já seja permitido a outra. É claro que... sim, esse modelo está tranquilo. Bom, então, o que é um programa de aprendizagem? Aprendizagem, então, é uma lei que as empresas devem cumprir. O que é o programa? É um conteúdo pedagógico desenvolvido com atividades teóricas e práticas na instituição, por orientação sempre da entidade qualificada, informação técnico-profissional metódica, e as atividades práticas na empresa. De preferência, claro, de acordo com a atividade econômica que a empresa desenvolve. Por que eu estou dizendo de preferência? Porque você não tem hoje cursos suficientes em todos os setores da economia que permitam isso. Mas o ideal da aprendizagem é exatamente que o curso que o aprendiz esteja fazendo tenha relação direta com o que a atividade fim da empresa. Nem sempre isso é possível, exatamente pela ausência de cursos, né? Mas é o ideal. E o que sempre sobre a orientação da entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Então, a responsabilidade do programa de aprendizagem é sempre da entidade que apresenta uma proposta pedagógica, e essa entidade tem que estar qualificada em formação técnico-profissional metódica. Isso seria que as atividades fossem organizadas de forma com a complexidade progressiva. Então, isso às vezes olha na lei, não, mas o que é técnica profissional metódica? É apenas isso, quer dizer, que você comece da atividade mais simples para a atividade mais complexa. Então, você imagina que em 2 anos de trabalho, o ideal é que que o aprendiz possa experimentar várias atividades com dificuldade progressiva, de forma a construir ali o itinerário formativo. É apenas isso que diz a lei, e a entidade é totalmente responsável por isso. Bom, o salário, a remuneração é sempre um salário mínimo hora, salvo condição mais favorável. Então, significa que o aprendiz ele não pode trabalhar nunca mais de 8 horas por dia. Nunca pode estar em um programa com mais de 8 horas por dia. A gente vai dizer mais ou menos as condições. Agora, o salário que é devido, a lei exige, é um salário mínimo hora ou qualquer condição. Por exemplo, salário regional, se for mais alto, é esse o piso. Se a empresa, obviamente, quiser pagar um salário maior, óbvio que é bem-vindo. Então, por exemplo, nós agora firmamos um contrato, um acordo de cooperação técnica com a Caixa. A Caixa paga para os jovens um salário mínimo e meio, além dos outros benefícios. Então, obviamente, salva a condição mais favorável. Mas significa também que, se ele trabalhar 4 horas por dia, o empregador vai recolher os direitos previdenciários, trabalhistas e tal, mas vai pagar um salário mínimo hora, ou seja, referente às 4 horas trabalhadas. Então, é esse o custo do salário de um aprendiz para o empregador, salário mínimo hora. A jornada diária é o seguinte, pode ser de 6 horas para quem tiver concluído o ensino fundamental, já que a gente está falando também de adolescentes, né, de 14 anos, quem tiver concluído o ensino fundamental pode ser contratado por 6 horas, uma jornada diária. E quem... máximo 6 horas para quem não tiver concluído o ensino fundamental. E se ele tiver concluído e já cursando o ensino médio, pode ser de até 8 horas, desde que nessas 8 horas você tenha teoria e prática. Ele não pode ficar só na parte prática, ou seja, só na produção, 8 horas por dia, a não ser que dessas 8 horas, pelo menos 2 sejam de atividades teóricas. Então, é isso que diz a lei hoje. E por que cursando ou concluído o ensino médio? Porque... mais recentemente, também, nós conseguimos elevar a obrigatoriedade de estar estudando se não tiver concluído o ensino médio, que até então era só o fundamental. Então, é outra característica do contrato de trabalho. O jovem tem que estar estudando, salvo se já tiver concluído o ensino médio, porque daí é a conclusão da educação básica. Okay? E o FGTS, o recolhimento do FGTS, ao invés de 8%, que é a alíquota comum, é reduzida para 2%. Então, o aprendiz, ao final, tem o direito ao fundo de garantia desse período, sendo que 2% ao mês.
aqui é só para mostrar um pouco para vocês, obviamente ninguém precisa ler essa tabela toda, mas como é que é mais ou menos essa jornada? Eu estou dizendo como a aprendizagem é hoje em nível de formação inicial e continuada. Aí nós vamos falar um pouquinho de como ela pode também acontecer em nível técnico, né? Bom, como é que nós fizemos, o Ministério do Trabalho definiu essa carga horária para aprendizagem, que até 2007 não havia nada. Então, os cursos de aprendizagem podiam ser de 60, 100, 200 horas, os contratos, não havia nenhuma regulamentação. A partir de 2005, se editou um decreto que dizia que o Ministério do Trabalho iria disciplinar a aprendizagem e definir as diretrizes, etc., juntamente ouvido o Ministério da Educação. E isso foi feito, nós discutimos bastante tempo. Em 2007, se lançou uma portaria que define que a aprendizagem tem que ter um curso, uma carga horária teórica referente a um curso técnico, porque já se pensava exatamente nessa continuidade. Então, qual é a nossa referência? É o curso técnico estabelecido pelo Ministério da Educação, enfim, pelos conselhos estaduais. Como é que nós fizemos? Os cursos técnicos aqui na coluna A, esse é curso de 800 horas, 1.000, 1.200, 1.600, 1.300. Nem sei se isso já mudou, mas, enfim, eram os cursos, a média dos cursos aí que a gente encontrava de curso técnico. Daí a gente pensou, bom, 40% de um curso técnico é razoável para que seja a parte teórica da aprendizagem. E assim se fez. Então, o que acontece? 40%, os cursos, a maioria dos cursos ali eram de 800 horas, os cursos técnicos. Daí, 320, 40%, não é suficiente, 320, vamos elevar para 400. Então, não existe hoje curso de aprendizagem de menos de 400 horas teóricas, ou seja, aquela que devem ser passadas na entidade formadora ou, enfim, com aulas teóricas. Não existe menos de 400 horas, não é possível, não é aceito pelo Ministério do Trabalho, que é quem valida esses cursos em nível de formação inicial e continuada. Então, sempre de 400 horas ou que for maior. No caso de um curso técnico de 1.600, já vai ser 640 de aula teórica. Tá? Então, é esse mais ou menos o cálculo, para vocês verem qual é a referência que o Ministério da Educação utilizou, o Ministério do Trabalho utilizou, ouvido o Ministério da Educação, para definir as diretrizes de carga horária, jornada e tal. Bom, e os contratos de trabalho, por isso mesmo eu disse que dificilmente você vai ter um contrato de trabalho de menos de um ano, porque não dá tempo de fazer que seja 400 horas, mais a parte prática, que é a parte que o aprendiz deve fazer na empresa. Então, menos de um ano é difícil. Então, coloquei ali, por exemplo, um contrato a primeira linha só, um contrato de 12 meses, de um ano, se o curso for um curso simples, formação inicial e continuada, que não requer 2 anos, senão vai virar precarização, que o aprendiz passe na entidade formadora 4 horas, na empresa 6 horas, durante 2 dias ele vai para... Esse é um modelo, tá? A gente não ingessa de uma forma. O importante é o resultado final e que seja concomitante. Mas existem os modelos que as empresas aplicam e as entidades também preferem. Então, às vezes, o aprendiz vai 2 vezes por semana na entidade e 3 vezes ele vai para a empresa. Para evitar aquele negócio, no mesmo dia, ter teoria e prática, ir para um canto para o outro, isso é mais caro, isso é cansativo, isso não funciona, uma série de coisas, embora a lei permita que seja até 8 horas de se misturar teoria e prática, na prática isso não é muito bom. Então, normalmente o modelo é esse, de um dia na entidade, 4 na empresa ou 2 na empresa. Daí a gente faz o cálculo e vê o quê? O que a gente quer? Que não tenha menos de 400 horas. Se tem, você pode-se fazer uma compensação antes ou depois, né? E completar as 400 horas. Um contrato de 18 meses, na penúltima linha.